embora. Pastor, prazer. Pastor tudo Leandro bem. Machado, quem não conhece, lá de Bauru, pertinho daqui. Tem 2 filhas, Isso aí. uma mulher. Fala um pouco sobre você aí, pastor. E aí, gente, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão vivos, felizes? Né? Cheios de expectativas no que Deus vai fazer na vida de vocês? Glória a Deus. Quer dizer que é um privilégio, né, estar com vocês aqui pela essa manhã, né? O Gustavo teve um contato com a gente e eu fiquei muito feliz quando ele falou, né? Ele falou, cara, vamos lá. Eu falei, puxa, que legal, vou conhecer, né, uma outra região de São Paulo, ainda não conhecia, só conhecia o Itaquera, né, daqui, né? É o melhor lugar aqui de São Paulo, né? É uma penitenciária, não é brincadeira, né? Né? Eu briguei com o Gustavo, né? Eu falei, cara, fica tranquilo que eu entendo de corintiano, porque todo mundo da minha igreja lá é filho de traficante, né? Então, tipo, é a brincadeira que a gente tem lá, mas é verdade, né? Por causa dos projetos sociais, a gente entende bastante, né? No culto tem gente que dá glória a Deus, tem outros que grita, vai Corinthians, né? Então é pra você ter noção. E meu nome é Leandro, né? Eu tenho 37 anos de idade, né? Eu sou casado, vai fazer agora dia 2 de outubro 13 anos, né? Minha mulher já tá louca lá. Ela falou: "Não, você vai estar fora na nossa viagem de casamento, né, de aniversário, que eu vou estar dando aula lá em Orlando. Eu vou para lá e ela tá doida da vida lá, né? E eu falei: "Vamos comigo". Não dá porque ela trabalha, né? Mas 13 anos de casado, tô com uma filha de 9 meses, que é a Lise, e uma de 4 anos e meio, que é a Anne. Então vocês podem ver na rede social lá, acompanha elas lá e elas gostam muito. Manda vídeo, marca elas que elas gostam de assistir, elas vão ficar bastante felizes. É isso aí. Ele já chegou, fui buscar ele na rodoviária ontem, eu já recebi ele muito bem, gente. Com o hino do Corinthians, salve o Corinthians. Né? Ele já ficou todo feliz, todo alegre. Tem que receber da melhor forma, né? Tem que receber da melhor forma. E acho que a gente pode começar um pouco sobre esse projeto que nasceu no seu coração, pastor. Legal. O Ha Ha Ha. Vocês que ainda não conhecem o Leandro, abrem no Insta, o Leandro Machado, segue ele lá, você vai conhecer mais sobre o ministério dele. Mas eu queria te perguntar, você queria apresentar para a igreja, e uma pergunta: como isso nasceu no seu coração, como Deus falou isso no seu coração, qual foi o start para que o Ha 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 nascesse? Top. Eu acho legal essa pergunta porque dá pra gente aprender muita coisa, né? E eu tenho certeza que todo mundo aqui tem sonho, não é verdade? O grande problema é que entre o sonho e a realização, eu percebo que a gente se perde um pouco, né? Porque tudo que chega no nosso coração a gente quer fazer rápido. Um exemplo: a gente quer fazer uma dieta e a gente quer perder 10 quilos numa semana. Quem ia ficar feliz aí de perder 10 quilos em uma semana? O problema é que se você perder 10 quilos em uma semana, você morre, né? Porque o seu corpo ele não está pronto para perder esse tanto de peso, né, de uma forma tão rápida. Então você vai ficar doente, você vai definhar. E eu lembro que em 2010 eu cheguei lá para assumir a igreja, né, o pastorado, como o Gustavo falou, com 24 anos de idade, eu e minha esposa. E a nossa igreja é numa região carente da cidade, né? Eu não conheço muito bem o bairro aqui, né, mas lá no Jardim Vitória, onde é a igreja, é uma região periférica e fica a 2 quadras de uma favela, né, vulgo comunidade. Você chama favela ou comunidade aqui? Comunidade? No Rio de Janeiro, você falou favela, dá tiro lá, né? Lá é só comunidade. Quando eu fui dar aula lá, falaram: não chama favela aqui não, porque o pessoal ficou ofendido, né? Mas lá em Bauru a gente chama de favela, né? E tinha toda essa situação. Quando eu cheguei, Deus falou comigo, Ele falou: você precisa abrir um projeto social. Eu nunca pensei em ter projeto social. A minha esposa, ela é pedagoga, ela ama criança, mas ela também não tinha essa aspiração. E Deus falou comigo, Ele falou: você vai abrir um projeto e o nome vai ser Ha Ha Ha. Foi a única coisa que Deus falou comigo. Mas eu sabia do projeto, mas eu não sabia quando era para começar. E aí o que eu fiz? Eu fui orar e eu fui gerar isso no coração das pessoas. Então eu lembro que desde janeiro de 2011 até janeiro de 2016, eu pegava, a cada 2, 3 domingos, eu colocava uma foto de um projeto social e falava: um dia nós vamos ter um projeto social assim, nós vamos cuidar de crianças, né? Nós vamos atender, eu ia falando para o povo. E durante 6 anos a gente ficou gerando esse projeto. A gente falava sobre, aí as pessoas às vezes ligavam para a gente e falavam: Leandro, eu soube que um dia você vai ter um projeto aí, eu tenho 5 carteiras de escola para doar, você quer?
Falei, quero. Eu ia lá, buscava 5 carteiras. Eu tenho uma mesa que dá para servir lanche, você quer? E aí isso foi acontecendo durante todos esses anos, caderno, canetinha, e a gente ia aguardando. O pessoal perguntava, pastor, o que é isso? Eu falei, é o material que um dia a gente vai usar no nosso projeto social. E eu lembro que em janeiro de 2016, eu estava um dia de manhã orando, porque crente ora, amém? Amém. Glória a Deus, né? E Deus falou comigo, Ele falou, chegou o tempo de você startar o ha-ha-ha. E eu peguei e falei assim, beleza, senti uma paz no meu coração, e Deus falou, você vai começar o projeto com 25 crianças de segunda, quarta e sexta, de 8 às 11, foi muito claro as direções que chegaram no meu coração, e eu na igreja, né, a igreja é uma grande faculdade, e na igreja eu aprendi, mexer com Photoshop, com tudo, né, e o Corel, e aí eu fui criar o logo do ha-ha, eu fui fazer as coisas, eu fui escrever as regras, eu fui fazer a ficha de inscrição, e aí eu lembro que em março a gente abriu inscrição para o ha-ha-ha, né? E dia 13 de junho de 2016, às 8 da manhã, a gente estava começando com 25 crianças, atendendo, né, ali de 8 às 11, e o projeto de fato estava tomando corpo, depois de 6 anos, né? E por que eu gosto de ressaltar isso? Porque às vezes a gente é imediatista demais, né? E aí às vezes a gente quer começar um negócio e não tem ainda, não é, as clarezas no coração, e isso é muito importante. Então para mim demorou 6, para outros vão demorar 1, para outros vão demorar 10. Então entenda a estação e a forma de fato fazer, e, né, e o como também fazer. Porque eu lembro, né, Gustavo e Laura, que quando eu falei que ia fazer, todo mundo chegou para mim e falou assim, cara, estou com você, né, vou te ajudar, né? Só que quando eu comecei, essas pessoas sumiram, né? Então ninguém deu dinheiro, ninguém foi ajudar, né? Então é aquela galera que só dá o tapinha nas costas, eu estou junto, mas na hora do vamos ver, quem sabe o que eu estou dizendo aí? Sabe como é ou não? Sumiram. Só que o grande segredo é, se você faz algo que Deus te mandou, Deus não te abandona. Então ainda que pessoas te abandonem, Ele te abandona. Então eu lembro que tem gente que chegava para mim, por que 25 crianças? Por que não começa com 50? Por que não começa com 100? E eu falava, é simples, porque Deus me mandou começar com 25, né? Mas a sala cabe mais de 25. Eu falei, cabe mais, mas Deus me mandou começar com 25, né? E por que segunda, quarta e sexta e não de segunda a sexta? Porque Deus me falou segunda, quarta e sexta. Então a fidelidade e a visão fez com que o projeto hoje crescesse, né? E hoje, ao longo desses 7 anos já de projeto, a gente atendeu as centenas de crianças, né? Hoje a gente atende integralmente 62, né? De 8 às 11 da manhã, de segunda a sexta, né? Com várias aulas, português, matemática, culinária, atletismo, kickbox, e tantas outras coisas. Eles tomam café da manhã, eles almoçam, né? Tem atendimento odontológico, eles levam para casa cesta básica, legume, Danone, pão, né? E tudo isso foi construído ao longo dos anos. Então eu quero até aproveitar essa resposta para falar, se Deus te deu uma visão, seja fiel a essa visão, né? Então talvez você seja o único que não está indo na contramão, né, daquilo que as pessoas vão falar, mas se Deus falou, vai na contramão mesmo que vai dar certo. Eu lembro que quando eu fui começar, né, tem muita gente que falou assim para mim, cara, por que você não faz diferente? Né, por que você não muda o nome? Ha-ha-ha é um nome que não é legal, né? O pessoal foi dando vários nomes. Eu falei, eu posso mudar muitas coisas que Deus não me disse, mas eu nunca vou mudar aquilo que Ele me disse, né? E o nome Ele me disse, né? E aí a pessoa fala, por que ha-ha-ha? E eu falo, é porque a gente ensina as crianças que a verdadeira alegria não depende se ela dorme numa casa de R$1.000, uma cama de R$5.000, ou num colchão de 200, se tem ou não comida, se é da favela ou não. A verdadeira alegria, ela está em Jesus, né? E elas podem rir independente das circunstâncias, né? Então seja fiel, e pode começar pequeno, mas vai crescer, pode começar com poucos recursos, mas vai chegar, porque é importante a sua fidelidade e a visão. Então segue lá, projeto ha-ha-ha, H-A-H-A-H-A, né, para você conhecer na rede social, ou visita o site projetohaha.com.br e seja um parceiro lá, contribuindo mensalmente para ajudar as crianças. Amém. Esse projeto é um projeto gigante, né? Ele estava conversando com a gente ontem, que você falou agora, são 62 crianças. Sim. E ele mencionou que tem de 40 a 50 voluntários para ajudar nisso. Então, é muita gente trabalhando todos os dias, assim, durante a semana, e mudando e remanejando os horários do próprio trabalho para estar lá servindo, né, as crianças. Como você acha que aconteceu para a igreja, para eles
se colocar em um lugar de disposição, porque isso não vem do nada, né? Não é somente chamar as pessoas e apresentar um projeto e esperar que elas peguem junto no instante, como você fez para que o projeto realmente criasse raiz no coração de cada um. Legal. Eu acho que isso vem muito do entendimento de que tudo é feito pela igreja e não pelo pastor. Né? Porque o que acontece? Eu lembro até de uma história que aconteceu certa vez. Um membro da igreja chegou para o pastor e falou assim: pastor, Deus está falando comigo para fazer um culto de oração às 6 da manhã, né? Para as pessoas irem e orarem antes do serviço. Aí o pastor falou: pô, que legal, cara, tô a chave da igreja, né? Então a partir de segunda você vem, você abre e você conduz o culto às 6 da manhã. Né? Aí o irmão falou: não, pastor, Deus não falou para eu fazer, Deus, né, deu a ideia para eu te dar, quem faz é você, né? Então eu falo que é muito fácil quando a gente trata assim, né? Então tipo, eu tive uma ideia, pastor, qual? Vamos cuidar de mendigos, né? Vamos todo dia na rua levar sopa, levar coberta. Não, mas você vai encabeçar? Não, pastor, é você que é o pastor da igreja, né? Então tem muita gente que está na igreja, mas acha que a responsabilidade de executar as coisas é algo de um ou dois, quando na realidade a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, né? Então lá a gente construiu essa cultura de que a visão pode vir do cabeça, mas a mão que trabalha vem dos membros da igreja, né? E hoje nós entendemos lá que o Leandro, né, não pode fazer muita coisa sozinho. Já imaginou eu? Né, como é? Hoje a gente divide lá as crianças em 3 turmas, a gente chama elas de fé, amor e alegria, né? São as 3 turmas que eles chegam e a gente divide em salas. Já imaginou como que eu vou dar aula para 3 salas? Não dá para eu dar aula para 3 salas, eu preciso de 3 professores, né? E onde estão os professores? Sentado aí, né? Talvez seja você, né, o professor do próximo projeto social, seja com criança, seja com idoso, né? Então quando a igreja entende, e eu acho que isso tem muitas formas de acontecer, através do ensino do púlpito, né, a liderança ensinando isso, mas principalmente a ovelha assumindo a responsabilidade, porque entre a pregação, a teoria e a prática, tem muita responsabilidade de assumir. Então, um exemplo, o pastor chega aqui e fala sobre cura, mas como a cura manifesta? Quando eu, como ovelha da igreja, recebo aquela palavra e saio praticando. Como é que a prosperidade chega, né? Como, né, o irmão que estava aqui fazendo a oferta, ele falou, generosidade. Mas quando é que eu prospero? Quando depois que ele falou, eu faço o Pix, eu pego o envelope. Então, entre a teoria e os resultados, existe algo que se chama prática, né? Então, eu acredito que nós, como igreja, quando dividimos as responsabilidades e não deixarmos só nas costas dos líderes, dos pastores, funciona. E isso eu falo que é algo do Espírito Santo mesmo, né? Que de tanto falar ao longo desses 6 anos, criou uma cultura, né? Então, hoje nós temos uma igreja de uma cultura de voluntariado, né? Lá a gente tem um tema, fala que lá a gente é uma igreja que ama, salva e serve, né? E aí essa cultura impregnou tanto que eu falo, hoje um dos times que eu mais admiro na igreja é o nosso time de doações, né? E esse time de doação, ele vai um grupo 3:30 da manhã do sábado no Ceasa. Aí a gente começou pegando da caçamba de lixo mesmo, legume. Aí a gente enchia a Kombi. Aí tem um outro time que 9 da manhã rende eles, né? Que aí é o time das mulheres, que aí eles fazem a triagem dos legumes. Então, exemplo, um tomate que está embolorado no cantinho lá, ou está machucado, ele não serve para vender. Mas se você corta ele na metade, ele serve para comer, né? Isso vale para uma banana, vale para uma cenoura, e a gente faz isso. Então as mulheres limpam, higienizam, né, e fazem todas as coisas para mandar para as casas, né? Então eu nunca fui no Ceasa 3:30 da manhã. Então desde que o projeto aconteceu, eu só fiz a parte legal, levei os ofícios, conversei, apresentei o projeto, mas eu nunca acordei de madrugada, para você ter noção, para ir lá. Mas o meu pastor auxiliar, o Paulinho, tem todo um time que faz, né? A Fátima e o João tem todo um time que limpa, né? Então, quando isso faz parte do nosso coração, coisas que não seriam possíveis de fazer, se tornam possíveis, né? Porque fica mais fácil, quando todo mundo faz a sua parte, né? Entende essa cultura, então lá acontece, e eu creio que é o que vai acontecer aqui na Vila Ré também, né? Em nome de Jesus, você crê? Amém? Sim. Vem do céu com glória e vai falar para você, vai falar como é que foi se falar, foi exatamente isso, ele vindo do céu, se aparecendo para você, falando legal isso do projeto, ou como é que foi isso? Isso é legal, porque é um crentez, né? Quando a gente fala assim, né? Deus falou comigo.
E até, quem é que já fez rema aí? Glória a Deus. Quem vai fazer rema aí? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. A gente tem no rema uma das matérias que chama como ser guiado pelo Espírito. E eu acho que essa é uma das matérias mais importantes para a gente como cristão mesmo, né? Mas eu quero até contar como aconteceu comigo. Porque eu tinha muita dificuldade de entender, né, o que era a voz de Deus. E eu lembro que em 2006 eu estava lá em Belo Horizonte um dia estudando, fazendo seminário. E eu tinha um tempo meu de oração à tarde, porque eu dividia com 5 meninos um apartamento. E o meu quarto dividia com 3. Então, cara, era o único horário que eles estavam fazendo outra coisa, que eu podia ter um tempo ali de privacidade para orar. E eu lembro que já estava ali perto das 7 da noite orando, e eu senti como se uma voz, né, falando comigo. E quando eu falo uma voz falando comigo, era como se eu mesmo estivesse falando comigo, só que por dentro, né? Não sei se você vai entender, quando parece que a sua consciência está falando com você. Você já sabe o que eu estou dizendo ou não? Você está tendo aquela conversa de você para com você. Então, para mim, essa é a forma que Deus mais fala comigo. É como se eu estivesse mesmo falando comigo, só que é Deus conduzindo as coisas dentro de mim. Você vai entender onde é que eu quero chegar. E essa voz que eu não entendia muito bem o que era, me falou, vai para frente da igreja. E eu morava a 1,4 quadra da igreja. E estava tendo o culto do André Valadão, o culto Fé. E aí eu fiquei lá no portão, e eu fiquei esperando. E eu lembro que eu não sabia o que era para eu fazer, porque a voz tinha me falado, vai para frente do portão e fica lá. E eu fiquei até feliz, porque começou os avisos, e eles estavam vendendo uma viagem para Israel. Aí eu falei, cara, certeza que Deus me mandou aqui, essa voz me mandou porque alguém vai sair do culto e vai ofertar uma viagem para Israel, né? Eu vou lá, né, no Mar Morto, aqueles negócios. E aí acabou o culto, todo mundo começou a ir embora e ninguém foi falar comigo, né? E foi todo mundo embora ao ponto de só ficar o guardinha. Lá tem guardinha 24 horas. E eu falo para você que eu fiquei triste, né? Porque eu falei, nem para Deus mandar alguém pagar a coxinha, né? Pelo menos para eu aqui. E eu comecei a ir embora, porque não tinha mais ninguém. Aí a Lagoinha, lá em BH, é no pé da Pedreira Prado Lopes, que é uma comunidade, uma favela bem pesada. E eu estava indo embora. E aí eu questionando, falei assim, nossa, é coisa da minha cabeça, né? Que aconteceu. E aí, de novo, essa voz voltou a falar comigo. E aí essa voz falava comigo assim, eu trouxe você aqui só para você aprender a reconhecer a minha voz, né? E ele falava, todas as vezes que acontecia assim, sou eu falando com você, sabe? E naquela experiência, eu aprendi quando é Deus falando comigo de verdade, né? Então tem coisas que pode até vir da minha cabeça, mas quando é daquele jeito, eu não abro mão de nada. Por quê? Porque a experiência me mostrou quando é Deus falando comigo. Então Deus fala com a gente através de versículos bíblicos, Deus fala com a gente assim, que a gente chama voz do testemunho interior. Deus pode falar audível, né? Deus pode dar um grito lá do céu, mas eu falo que Deus só faz assim quando a gente não ouviu das outras formas, né? E hoje eu entendo quando é Deus falando dentro de mim por causa dessa experiência. Então, quando você vai entender que é Deus falando com você? É através de uma crescente, né? Quanto mais você ouve a voz de alguém, mais você reconhece. Hoje, se a minha esposa ela falar oi no telefone, eu já sei que é ela. Ela não precisa falar muito mais, porque a familiaridade, tanto ouvir a voz dela, me fez conhecer. Então, no início da nossa caminhada cristã, às vezes a gente vai confundir a voz da nossa mente com a voz de Deus, né? E como eu identifico? Lembra? A voz de Deus sempre ela é em linha com a palavra. Ela sempre está em linha com outros direcionamentos que já chegou no seu coração. Essa voz ela vai ter uma aprovação do que a sua liderança, do que a sua igreja está trazendo para você. Então essa construção vai trazer uma familiaridade em ouvir a voz de Deus. É algo que não acontece do dia para a noite, gente. É por isso que a gente precisa participar das terças de oração, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa estudar, porque com o tempo você vai saber quando é a sua alma, quando é o seu corpo e quando é Deus falando com você. Então hoje eu sei quando é Deus falando comigo e eu sei quando não é Deus falando comigo, dada essa experiência principal que eu tive lá, que foi muito marcante para mim. Assim, você comentando sobre a voz de Deus, eu demorei muito tempo também para aprender a discernir, porque eu sempre falei muito sozinha. Eu comigo mesma falo que eu fico em reunião em equipe aqui. Diz que isso é coisa de inteligente, viu? O pessoal fala que é coisa de louco, mas eu ouvi falar que é de inteligente isso aí. Tá vendo, gente? Né? Então todo mundo, sou inteligente, né?
Mas eu fico aqui, os irmãos Chico e Teco, a gente aqui, ó. Aí eu falo uma opinião, eu discordo de mim. Então, eu demorei muito tempo para discernir o que era a voz de Deus em mim. Eu aprendi que, realmente, quanto mais eu estudava a palavra, quanto mais intimidade, quanto mais eu me expunha à luz do Evangelho, mais ficavam claras as coisas, porque aí a minha voz abaixava, a voz dos outros abaixavam e ficava evidente a voz do Espírito Santo em mim. Eu queria saber se foi assim também com as mensagens que você carrega, porque se você ainda não segue ele, a gente comentou ontem, quem não estava aqui, siga eles nas redes sociais, @Leandro Machado, e você fala muito sobre santidade, pecado, relacionamento, e poucos falam sobre pecado, né? Hoje em dia é um tema que é muito importante ainda para a gente aprender realmente a renunciar a coisas, a seguir a Cristo verdadeiramente, e essa mensagem que você carrega sobre esses temas também foi uma direção de Deus, ou você percebeu uma necessidade da igreja e começou a falar sobre isso? Então, como funciona comigo? E eu entendo que isso é com todas as pessoas. Eu acho que a gente carrega mensagens para a vida e a gente carrega mensagens para estações. Então, exemplo, eu tenho mensagens que eu carrego comigo para a vida, que são mensagens ligadas a voluntariado, a compaixão, ao social, né, a toda essa área mesmo de tocar pessoas. Essa é uma coisa que eu carrego para a vida. Mas eu percebo que existem estações, né, que Deus me leva a trabalhar mais especificamente alguns temas. E essas estações eu percebo que ela está diretamente ligada com a igreja local, porque o que eu trabalho na igreja local é o que acaba indo para a internet, porque é o que eu vivo, né? Então, nesses tempos agora, Deus tem me falado muito sobre isso. Por quê? Porque Deus tem trazido no meu coração que quanto mais o tempo passar, mais nós vamos ter igrejas, mais pessoas, mas mais cheias de pecado, que é o que tem acontecido, né? Eu lembro que quando a gente falava de evangelho, era muito normal, era assim: aceitou Jesus, agora ele não faz mais nada. Aí ele aceitou Jesus, ele não bebe, ele não fuma, ele não vai na balada, ele não faz isso, isso, isso. Quem lembra dessa época aí, né? Até era brincadeira, quando tinha comercial de cerveja, era permitido, né? Aí era o comercial da Skol, que era a cerveja que desce redondo, não sei se você lembra disso, né? E aí o slogan era, né, eu prefiro subir para o céu quadrado do que ir para o inferno redondo. Era uma frase que usavam dentro das igrejas. Por quê? Porque quem virava crente era conhecido como alguém careta. Agora não, né? Agora sim, virei crente, continuo bebendo, continuo fumando, continuo usando vapor, continuo indo na balada, continuo frequentando prostíbulo, continuo usando roupa que parece metade do meu glúteo, né? E está tudo bem. Assim, gente, não está tudo bem, porque o evangelho ele exige de nós uma transformação na conduta, na fala, né? Então, visto a essa necessidade, eu percebo de fato mesmo que Deus tem inclinado, e eu acredito que mais gente vai começar a tocar mesmo nesse assunto, porque é um assunto que eu acho que entrou agora, e eu acho que até Jesus vai voltar, vai ficar, né? Porque a galera está metendo louco, né? E a gente precisa mostrar que meter o louco não é normal, né? Mas é isso aí, Paulo fala em Filipenses 3:13, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo. E é muito difícil, né, o pessoal entender isso hoje, que você é um convertido, você literalmente muda a sua rota, né? Você converte o caminho que você estava indo e você vai ao contrário. Então, o que você fazia antes, você não faz mais, não somente porque você não pode, mas porque não faz mais parte da sua natureza. Não combina, né? É igual a galera vai pregando, falando palavrão no meio da mensagem, né? Tipo, meu, que isso, né? Garafilha no louvor, né? Misericórdia. A gente estava falando um pouco sobre isso, né? Sobre essa diferença que tinha antes de, cara, eu sou crente, então eu não faço isso. E hoje, o que você está falando aí, que agora eu sou crente, eu posso fazer tudo. É porque essa noção que às vezes nós temos, né? Pô, tô aqui fazendo sexo fora do casamento, não queimei até agora. É isso aí. Deus não mandou um raio até agora. E tá tudo bem, estou aqui e tá tudo bem. A gente sabe que você tem um livro que chama Sexo Sem Vergonha. Isso aí. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa questão de, cara, às vezes nós estamos... a igreja está indo por esse caminho de, cara, somos crentes, estamos fazendo esse pecado, não está acontecendo nada comigo, estou até prosperando, às vezes num trabalho ou outro, então está tudo bem. Se eu não estou roubando, não estou matando ninguém, não estou ferindo ninguém, então está tudo bem. Acho que o seu livro fala um pouco disso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre... Deus me levou a escrever 2 livros sobre relacionamento, né? E um é o Namoro Fast Food, né? Que está inclusive para você comprar
pelo preço promocional, é quase preço de custo, estou vendendo por R$20 para abençoar você mesmo. Então, nossa, que barato! Então você pode estar adquirindo lá. E o outro, ele só tem na versão digital, que tem na Amazon, no Google ou no site, lá pastorleandromachado.com.br. E nesse livro, né, eu peguei para falar sobre sexo, masturbação e pornografia, porque é algo que a gente não trata de púlpito. E cada vez tem se tornado mais normal algumas coisas. Um exemplo, uma das coisas que eu até trato no livro, e eu tenho pregado em seminários sobre isso, é o quanto a exposição precoce, não só à pornografia, mas ao sexo, destrói a vida íntima do casal, né, no casamento. Porque um exemplo, ó, se a gente pegar um exemplo vamos esquecer de Bíblia aqui e vamos falar só de algo natural. Então, se você nunca beijou ninguém, beleza? Vamos imaginar que isso ainda exista, tá bom? Né? Vamos imaginar, né? Porque o mundo está tão destruído, né? Nós queremos que dentro da igreja existe, amém, querido? No nome de Jesus, vai existir. Imagine que você não beijou ninguém. E a única pessoa que você beijou foi o seu marido ou sua esposa. A pergunta que eu tenho para você é: qual o melhor beijo do mundo? O beijo do seu marido e da sua esposa. Porque é o único beijo que você conhece. Então você não tem o dano da comparação. Um exemplo para você entender, né? Vamos falar de uma coisa mais simples. Quem já comeu aqui aquela bolinha de chocolate, o dadinho, aquele guarda-chuvinha? Alguém já comeu aquilo lá? Né? Quando a gente é criança e a gente come aquilo lá, é a melhor coisa do mundo. É ou não é? Aí agora adulto crescido, você vai comer aquilo. Você fala: meu Deus, o que aconteceu com isso? Porque o dadinho gruda no dente, o guarda-chuvinha gruda, nem sai, você escova o dente, mas está lá aquele chocolate, é assim, não é? Gordura. Aí você fala: como eu posso gostar disso quando eu sou criança e agora não gostar? O seu paladar foi exposto a outras coisas. Você conheceu o chocolate Garoto, outros já conheceram o Lindt, né? Já conheceram outras coisas. Então, quando você come um chocolate bom, aquilo que antes era bom, porque era o único que você conhecia, se transforma em algo ruim. Eu falo que isso é o poder da comparação, que usado da forma correta é bom, mas da forma ruim é muito nocivo. E qual o grande problema? Hoje a galera curte ir para uma balada e beijar 15 meninas, 15 homens. Aí o cara vai lá ainda e ele paga de gatão, porque tipo, nossa, beijei 15, peguei 15. Ele não sabe o quanto isso no futuro vai trazer de dano para a mente dele. Porque para mim, uma das coisas que mostra que Deus tem, a pessoa mais poderosa do mundo, é Isaías 43, 25. Diz que ele tem o poder de esquecer. Meu irmão, como eu queria ter o poder de esquecer o que eu quero. Isso seria muito poderoso, mas você não pode esquecer certas coisas, e vão acompanhar a sua vida. Então quando eu vou lá, e eu beijo todo mundo, e eu entro no casamento, pode ser que o melhor beijo não seja o beijo da pessoa que eu estou casado. Aí você fala: pastor, e sexo? Piorou. Porque, né, imagine se você foi lá e você teve 10 parceiros sexuais, e aí agora você casou com uma pessoa, né? E aí o que acontece? Um instrumento, né? E você entende o que eu falo sobre instrumentos? Entende ou não? Muda de tamanho, muda de jeito. E eu conversando com uma adolescente certa vez, né, e eu tinha muita intimidade com ela, era uma liderada nossa, eu falei: com quantas pessoas você já dormiu nesse andança pelo mundo? Pastor, dormi com 4 meninos. E eu peguei e falei assim: tá, beleza. E aí eu perguntei para ela, falei assim: e todos eles tinham um instrumento do mesmo tamanho? Você entendeu que eu estou falando de instrumento, né? E ela falou: não, pastor, tinha um que era muito pequeno e tinha outro que era muito grande. Aí eu peguei e falei: sabe qual é o problema? O problema é que se você casar com uma pessoa agora que tem um instrumento do tamanho pequeno, você sempre vai lembrar do instrumento do tamanho grande. E eu falei para ela, falei assim: você nunca vai tirar isso da sua cabeça. Eu falei: você nunca vai tirar da sua cabeça as noites de sexo que você teve com outras pessoas. E eu falei: sabe o que você fez dormindo com outros? Você roubou do seu futuro de falar que o melhor sexo é o sexo do seu cônjuge. Sabe, então hoje o que tem acontecido? A gente consome pornografia e conhece uma nudez, que é uma nudez que talvez o nosso cônjuge nunca vai ter. Porque eu falo para você que a atriz do filme pornô e o ator do filme pornô, eles vivem para aquilo. Eles treinam na academia para aquilo, tem dieta para aquilo. Aí você olha, um corpo praticamente escultural, é isso que a indústria vende. Meu irmão, a gente não tem esse corpo.
né? O Cláudio Duarte brinca muito, né, com essas coisas, né? E até tem aquela irmã Zuleide, aquela profeta, ela fala, né, a irmã, né, conhece o Titanic e depois casa com o homem do barquinho, né? E aí o problema é que ela está querendo andar do Titanic quando ela tem em casa um barquinho, que é isso, comparação, né? Então a gente precisa falar para a nossa galera que não é normal colocar dentro da nossa mente coisas que vão destruir. E aí, depois no livro você vai ver que o nosso tempo ele é limitado aqui, mas o nosso corpo responde a estímulo, gente. Hoje, muitas pessoas que têm se deixado levar a tentações homoafetivas, homossexuais, eles estão enganados. Por quê? Porque eles acham que é o sentimento, quando na realidade tudo é resposta física. O nosso corpo responde a algo físico. Por exemplo, se o Gustavo fechar o olho agora, e eu colocar atrás dele um homem e uma mulher, e ele não sabe que tem um homem e uma mulher atrás dele, né? E aí o homem soprar no cangote dele, ou o homem chegar e passar o dedo aqui na orelha dele, meu irmão, ele vai arrepiar. Por quê? Porque o corpo dele não está respondendo a um homem, o corpo dele está respondendo a um estímulo. Aí você fala assim, como assim, pastor? Nosso corpo ele responde a estímulo. E qual o problema? Quando a gente, um exemplo, traz pornografia na nossa vida, a gente agora tem um grande estímulo no nosso cérebro que vai liberar dopamina, que é o hormônio do prazer. Aí o que acontece? Agora, porque você foi liberado algo muito grande, algo muito intenso, quando você agora tem uma pequena dose de exposição, o seu corpo já não reage mais. Por quê? Porque ele está acostumado apenas com altas doses de erotização, né, de sensualidade. E é possível pessoas despertarem distúrbios ao ponto de nunca mais terem prazer, terem uma relação comum entre homem e mulher. Porque para ele é tão pequeno a nudez do marido ou da esposa, que agora precisa da nudez de muitas mulheres, de muitos homens, de muitos toques. E aí é onde entra, né, a zoofilia, entra a questão de orgias mesmo. Por quê? Foi exposto de uma forma tão precoce à pornografia, ao sexo, né, que agora tem o casamento todo destruído, né? Então é um tema que a gente precisa tratar, é um tema que a gente precisa trazer e falar do perigo. Mas o médico disse que a masturbação é algo normal. Gente, o médico sabe algumas coisas de fisiologia, mas eles não conhecem a palavra, né? E eles, por não conhecerem a palavra, às vezes dão conselhos que ferem a palavra. Então cuidado, né? Porque eu falo que uma pessoa lá que ela entra nesse vício da masturbação, ela pode comprometer seriamente o futuro da sua saúde sexual dentro de um casamento. Então cuidado, converse sobre isso, leia o livro lá, né? E converse sobre o seu filho. Então tem gente que está olhando para mim assim com um olhar meio, meu Deus, né? Do que a gente está falando. Deixa eu falar uma coisa para você, se a gente não tratar sobre sexo na igreja, o professor esquerdista vai tratar, né? Então até um pai veio para mim e falou assim, pastor, eu estou querendo ir lá na escola pegar de porrada o professor da minha filha. E eu falei, calma cara, por quê? Ele levou essa semana, a filha dele tinha 8 anos, ele disse, minha filha de 8 anos, ele levou uma banana e uma camisinha e estava ensinando a colocar a camisinha dentro da sala e falando coisas que a minha filha disse que eu quero lá e descer pancada nele. E eu falei para ele, assim, pai, sabe o que acontece? Todas as vezes que como cristãos, a gente ainda é arcaico e não trata sobre certos assuntos, o mundo vai tratar. Sabe, então não deixe o mundo ser o primeiro a ensinar algo para os seus filhos. Então fale sobre erotização, fale sobre sexualidade, fale sobre homossexualidade, fale sobre pornografia, leia os livros, estude de uma forma lúdica. Você vai trazer, segundo a estação do seu filho, as palavras certas, mas nós precisamos ensinar o que é certo e o que é errado para o mundo não enganá-los. Amém. Pastor, quando a gente está falando disso, e esse livro em específico, ele tem uma idade ou ele tem um público específico ou é para todo mundo? Cara, isso é legal. Aí você fala assim, quando eu tenho que falar sobre sexo com o meu filho? Desde que ele nasceu. Isso é muito importante que você entenda. Nós temos que falar sobre sexo com crianças. O grande lance é a palavra que você usa. Então, o que você vai sempre entender, né, para você identificar o nível da criança? Pergunta para ela o que ela sabe. Nunca você coloca a informação. Então você pergunta, filho, você sabe como é que você nasceu, como que você veio no mundo? Você vai se surpreender. Vão ter crianças de 7 anos de idade e falar assim, eu sei mamãe, você fez sexo com o papai. Você fala assim, pastor, mas criança, deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção nisso aqui. Eu não sei se você viu,
mas recentemente o Ministério da Saúde no Brasil diminuiu a idade da vacina de HPV para 9 anos. 9 anos. O que é a vacina de HPV? A vacina de HPV, quando ela foi desenvolvida, ela começou com 12 anos de idade, porque o Ministério da Saúde falou assim: adolescente faz sexo. Então, para prevenir de algumas DSTs, algumas doenças sexualmente transmissíveis, vamos fazer uma vacina e vamos dar nas adolescentes, porque entendeu-se que a partir de 12 anos, adolescentes têm vida sexual ativa no Brasil. Meu irmão, gosta você ou não, isso é um dado, isso é uma verdade. O que aconteceu? O Ministério da Saúde entendeu que tinha que retroceder, né? Na realidade, avançar a idade, porque eles perceberam que hoje, adolescentes e agora crianças, praticam sexo no Brasil a partir de 8 anos de idade. A doença baixou para a vacina baixou para 9. Hoje, se você tem uma filha e você levar no posto de saúde com 9 anos de idade, ela toma uma vacina que chama HPV. E aí sabe o que acontece? A gente como pai está achando que não tem nada. Eu dei um aconselhamento uma vez para uma mulher na igreja e ela falou assim: pastor, a minha princesinha nunca viu isso, pastor. A minha princesinha nunca ouviu falar sobre sexo. 2 semanas depois ela voltou no meu gabinete chorando: pastor, eu peguei o celular da minha filha, pastor. E eu falei: e aí? E aí que eu vi, tinha um vídeo com 2 homens em cima de uma mulher. Pastor, a minha princesinha, eu nunca imaginei que ia acontecer isso. Ela foi vasculhar e ela percebeu que ela deixava a filha sozinha em casa, e desde os 8 anos de idade a filha consumia a tarde inteira material pornográfico na internet. De tudo o que você imaginar. Na cabeça dela era: minha princesinha de 12 anos de idade nunca ouviu falar, eu não posso falar sobre sexo com ela. Ela já consumia material de sexo explícito desde os 8 anos de idade. Então, talvez você esteja achando que o seu filho não sabe sobre isso, mas ele sabe mais do que você. Então identifica, pergunta para ele: filho, você já teve aula sobre intimidade? O que é intimidade, filho? Ele vai falar: eu sei, papai, eu sei, mamãe. Ele vai falar: então hoje eu trato com a minha filha. A Anne, com uns 4 anos de idade, ela perguntou, né, essas semanas atrás, para a Kelly o que era. A Kelly estava lá no banheiro, né? E estava lá com ela, e a Kelly estava nos dias de menstruação. E ela viu a Kelly se limpando, fazendo as coisas lá, e ela falou: mamãe, o que é isso? Né? E aí a Kelly teve que explicar o que era menstruação, né, para a minha filha de 4 anos e meio. Aí você pode falar assim: e aí o que fez? A Kelly foi guiada pelo Espírito. E ela disse: Deus fez o homem diferente da mulher, Deus colocou dentro da mamãe, né, uma coisa que faz com que você nasça, né? E aí de tempo em tempo, uma vez por mês, Deus precisa limpar esse lugar. E quando Ele lava, quando a gente faz um cortezinho e lava, não sai sangue? Quando Deus lava lá dentro também, sai um pouquinho de sangue, né? E aí ela começou a explicar. Então, se você perguntar para minha filha hoje, ela vai falar para você que todo mês Deus lava dentro da mulher o lugar que nasce o nenenzinho. Então, ela não usou o nome menstruação, ela não falou ciclo menstrual, ela não falou nada, mas dentro da ideia, ela já teve que explicar para minha filha por que é homem e mulher, e não mulher com mulher. Eu lembro que a gente foi outro dia no Outback comer, e 2 homens perceberam que a minha filha ficou olhando. Eles começaram a se abraçar, se beijar de propósito, porque perceberam que a minha filha estava olhando. O que eu tive que fazer? Eu tive que explicar para ela que Deus não fez o homem para ter relação com o homem. E eu tive, por quê? Porque eles fazem isso, meu irmão. Eles vão ver criança, eles querem destruir a mente das nossas crianças, mas nós somos mais inteligentes do que eles, né? Então nós vamos se antecipar, nós vamos falar. Então fale o quanto antes, fale sobre abuso. É por isso que os temas dentro da igreja, nós temos 2 vezes por ano na nossa igreja, a gente trata sobre abuso. Qual o lugar que pode tocar, qual o lugar que não pode tocar, que ninguém pode pegar a criança e colocar no colo. Ah, pastor, mas onde já se viu? Né? Ele é todo puro. Meu irmão, todo mundo é puro até que se prove o contrário. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Então, desde quando, Gu? Desde o início, cara. Desde criança, e vai mudando a forma até Jesus voltar. Então, esse livro é para todos, pai, mãe, filho. Exato. A importância. Eu aconselho o pai ler, e aí ele usa, porque ali não é uma linguagem de criança. Então eu não usei essa linguagem. Então eu falo que de 11 anos para frente, pode até porque eu falo de frequência sexual, eu falo sobre quanto um casal tem que ter de sexo dentro do casamento, o que é pecado na relação, o que não é. Então passou de 11 anos, pode ler. No caso do adolescente é legal o pai ler com o filho,
né? Porque aí você vai ler, vai tirar dúvida e vai entender. Então, a partir de 11 anos, pode mandar bala aí. A questão é falar, mas falar com sabedoria, né? Entendendo a fase de cada um, o momento de cada um, a maturidade de cada um e a luz da palavra, porque, como você disse, se nós não falarmos, alguém vai falar e vai falar de um jeito bem deturpado. E a Bíblia fala sobre tudo, viu, Laura? É uma coisa que é importante a gente falar. Mas a Bíblia fala sobre isso, gente. No Velho Testamento, a Bíblia fala no ciclo menstrual da mulher que a mulher tinha que ser considerada impura e não tinha absorvente. Ela ficava sentada no morrinho de terra. Então, até isso, a Bíblia ensina no Velho Testamento a enterrar as fezes para que o povo judeu não pegasse doença. Então, você fala assim, até isso, a Bíblia traz leis dietéticas e traz leis higiênicas lá em Êxodo, né? Então, Levítico. Então, eu falo para você, querido, Deus cuidou de detalhes do povo para que a gente vivesse uma vida plena. Amém. Vamos agora para as questões que vocês trouxeram. A gente tem bastante pergunta. Bora lá. Então, a gente vai juntar por tema, beleza? A gente viu que tem alguns temas bem parecidos. Vamos juntar. Se alguma dúvida ficar ainda na sua cabeça, depois você pode chamar o pastor Leandro e tirar sua dúvida melhor, beleza? A primeira que a gente tem aqui é como discernir o tempo de Deus para saber quando começar a namorar e qual que é o seu conselho para namorados. Legal. É o seguinte, eu falo que a gente tem que namorar quando a gente não precisa namorar. Essa é a regra, né? Por quê? Porque todo mundo que está mal e quer namorar está arrumando uma bomba para a sua vida. Por quê? Porque uma pessoa que não está bem consigo mesmo, ela nunca vai conseguir transformar o outro em uma pessoa bem. Fala que é matemática. Então, se a gente pegar aqui multiplicação básica, se eu tenho uma pessoa inteira e eu tenho mais outra pessoa inteira, todo relacionamento ele é multiplicador. A Bíblia diz que 1 põe para correr 1000 e 2 põe para correr 10.000. Então, não é adição, não é 2.000, é multiplicação. Então, se eu tenho alguém que está inteiro, mais um inteiro, 1 vezes 1 é 1, ou seja, eu continuo bem. Agora, se eu pego uma pessoa inteira, 1, e eu tenho outra pessoa que está pela metade, ela está mal, ela está meio. Quanto é 1 vezes meio? É meio. Então, olha que coisa doida. Se eu pego um relacionamento onde alguém está bom, está bem, e o outro está mal consigo mesmo, os dois vão ficar mal na relação. Ah, pastor, mas e se os dois estão mal? Meu irmão, não é meio mais meio dá 1, é meio vezes meio dá 0,25. Se eu pego 2 quebrados, eles tendem a ficar mais quebrados ainda. Então, qual é a hora de namorar? Eu falo, quando você não quer namorar. Quando você está bem com a sua alma, você está bem consigo mesmo, você está... eu não preciso namorar. Essa é a hora de você namorar. Agora, falando de idade, eu falo que se você não tem dinheiro para levar a pessoa para ir num cinema, pagar a pipoca, pagar o lanche, se você tem que pedir carona para o seu pai, se você não tem dinheiro para dar presente de aniversário, você tem que pegar emprestado da avó, você não deveria pensar em relacionamento. Porque relacionamento não é, a gente fala assim, eu namoro para conhecer. Não, eu sou amigo para conhecer. Eu conheço alguém através da amizade. Por quê? Porque beijo não torna ninguém mais amigo de ninguém. O que torna alguém conhecido de alguém chama diálogo. Então é por isso que eu falo, no namoro, converse mais e beije menos. Até porque quem não beija não transa. Então se a pessoa não quer errar praticando sexo antes do casamento, é só você tomar cuidado com o beijo que você tem. Então se a pessoa está lá, eu quero conhecer alguém para saber se eu vou casar, seja amigo, frequente os mesmos círculos de amizade, sirva nos mesmos departamentos, já percebi que tem uma coisa legal, eu já tenho os mesmos valores, aí sim você cogita namorar. Porque o namoro, gente, não é algo bíblico, não tem namoro na Bíblia, é algo da nossa cultura que a gente entende que é válido, porque você assume um compromisso diante das pessoas com os outros, mas não tem um versículo sobre namoro. E agora que eu estou namorando, eu já estou mirando um casamento. Ah, pastor, ele mudou, ela mudou, eu percebi que não é. Termina o quanto antes. Quando terminar um namoro, até o momento que você está para falar assim no altar. É melhor você perder o dinheiro de uma festa de casamento do que você, querido, perder noites de sono, dias de sono chorando. Então, querido, enquanto você não casou, é a hora de terminar. Por quê? Porque a Bíblia diz que a gente termina antes de começar. E depois que começou, a gente conserta. Então, querido, se você quer ter um casamento bem sucedido, entenda que é mais saudável namorar e terminar do que casar e divorciar. Tá bom? Então, seguindo esses 2 conselhos aí, você já vai ser muito bem sucedido. Amém? Amém. Aleluia. A gente fala um pouco sobre o livro, o primeiro livro dele, o Namoro, Fast Food, falamos do Sexo Sem Vergonha.
Talvez a gente não vai conseguir perguntar todas as suas perguntas, mas acho que a gente fazer meio bolado, pastor. Pode fazer uma caixinha lá, pode fazer uma caixinha, né? E eu queria perguntar um pouco sobre esse seu ministério, pastor. Se o engajamento que você tem nas redes sociais, o porquê ser tão engajado nas redes sociais, o porquê ficar colocando caixinha, o porquê se expor. Legal. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Isso é legal, cara, porque assim, eu sou de Bauru, sou do interior de São Paulo, né? Então não sei quem conhece Bauru, mas é um lugar muito legal, só que é interior. Então eu tenho ali, né, 400 mil pessoas, que é a minha cidade que eu poderia alcançar, mas a internet, cara, não tem limites, né? Então, uma vez que eu levo a voz para a internet, aquilo que Deus faz na minha comunidade local, agora cresce exponencialmente, né? Então, um exemplo, eu tenho um curso que até eu vendi a ele está na Hotmart lá, R$29 a pessoa paga, chama Vida Extraordinária, tem acho que, tem dezenas de horas de aula sobre vários temas lá, mas eu vou disponibilizar gratuitamente nos próximos meses, a gente está montando um site lá e eu vou dar para todo mundo. Aí, então, qual que é a ideia? Por exemplo, nesse curso mesmo, eu falo sobre desenvolvimento pessoal, eu falo sobre finança pessoal, eu falo sobre sexo, eu falo sobre solteirice, eu falo sobre várias coisas, eu falo sobre ministro. Então, o que acontece? Eu posso estar em lugares limitados. Então, eu não posso estar em vários lugares ao mesmo tempo pregando. Por exemplo, eu estou aqui, então tem alguém pregando lá na igreja para mim. Então, eu não poderia estar pregando nos dois lugares. Só que quando eu vou para a internet, a pessoa pode assistir o curso lá de madrugada. Entendeu? Então eu entendo que hoje, com a internet, eu posso tratar de temas que os pastores não podem. Então, exemplo, eu tenho gente que pergunta de sexo para mim, mas não pergunta para o pastor. Quer ver uma coisa? Quem é que já conversou sobre sexo com o seu pastor? Levanta a mão aí. Quem já conversou sobre sexo? 3 pessoas, 4 pessoas. Então olha o tanto de gente que a gente tem. Mas você vai ter menos vergonha mandando para mim lá. Leandro, fala um negócio assim, o que acontece isso do sexo? Para mim você pergunta, só que para o seu pastor não, porque você tem medo de retaliação. Na verdade, você vai lá e fala, eu vou contar esse pecado, ele vai me tirar da escala de pregação, né? Mas para mim, então eu percebo que as pessoas elas têm menos vergonha através da rede social, aumenta a área de ação, né? Então eu entendo que hoje é parte do ministério, e até, como eu até falei, né? Deus tinha me falado comigo, eu fiquei fora da internet aí alguns meses, né? Deus ficou fundando mesmo, né? Bases dentro de mim, né? E agora a gente vai voltar com tudo, né? Tem uns projetos novos no mês que vem, vamos falar de família, vamos falar de sexo, então tem muita coisa aí nessa área de relacionamento que vai, né, quebrar tabus aí, vai ser benção. Vai, bate e volta agora, hein, gente? Sobre servir. Sim. Alguns jovens e adolescentes acham que para servir Deus ou servir na igreja precisam esperar ficar adulto, entre aspas. Outros servem obrigados pelos pais, gerando o pensamento, posso fazer de qualquer jeito. Por favor, comente sobre a idade para servir com excelência. Legal, gente, servir é desde criança, né? Então, você lembra que você era monitor na sala? Quem foi isso aí na época da escola? Você foi ou não? Então, na minha escola, quando era no prezinho, era assim, cada dia tinha um ajudante da professora, né, que pegava o calendário, ajudava nas coisas. Gente, a professora já estava ensinando a gente, né, como fazer. Então, quando eu sirvo, desde já, é provado por estudos que se você quer ter uma boa criança, você precisa inserir a criança no início dela nos afazeres domésticos. Então, você tem que ensinar a sua filha e seu filho a lavar a louça, a arrumar a cama. Com quantos anos? Se já aguenta o travesseiro, ensina a colocar o travesseiro no lugar. Isso traz a formação do caráter, né? O caráter de uma pessoa é formado nos primeiros anos da sua infância. Então, tem que sim servir, né? E eu falo para você, pai, força o seu filho a servir sim, né? Se ele ainda não paga as contas dele, ele joga o jogo que você quer, né? Então faz ele estar na igreja, faz ele servir, faz ele fazer. Por quê? Porque tem vacina que a gente não sabe o benefício, mas a gente precisa tomar, né? Então essas coisas vão criar valores que lá na frente eles vão carregar, né? Porque se sobrar tempo, o adolescente só vai ver tranqueira na internet, criança só vai ver tranqueira, então tem que servir. Então, gente, como servir com excelência? Quando eu entendo o propósito. Então fale sobre serviço, ensine o que é excelência. Lembra, eu só posso cobrar algo de alguém se eu já ensinei, né? Tem gente que é patrão, até pai, e fala, mas você não sabe que isso não pode fazer? Não, se você não ensinou, né? Então qual é o passo? Eu ensino,
depois eu acompanho e depois eu cobro, tá bom? Então, se você não ensinou, ninguém tem obrigação de saber sobre nada, né? Ninguém nasce pré-programado, você precisa programá-lo acerca de valores, princípios e formas, né? Amém. Isso foi a sua história, né? Você falou um pouco ontem. Cara. Você desde pequeno cresceu na igreja trabalhando, foi por todos os departamentos, você já falou que já participou, né? Foi isso mesmo. E a gente queria dar um tempo agora para você ficar livre. Eu queria deixar 2 perguntas para você. Legal. Eu queria que você fluísse aí, o Espírito ministrasse através da sua vida aí, como você tiver, como ele fala no seu coração. E essa pergunta aqui é interessante. Qual foi o momento mais desafiador do seu pastoreio, do seu ministério? Legal. E após isso, qual o conselho para alguém que está distante de Deus, mas quer voltar e não sabe como começar? Legal. 2 coisas fantásticas. Assim, eu tenho um cara que eu admiro muito, sabe? Que é um pastor amigo meu, que é o Edilson de Lira. E eu lembro que eu tive a oportunidade de comer um japa com ele outro dia, né? E aí eu estava lá e eu falei assim, cara, me dá um conselho. Eu falei, ele hoje tem uma igreja super bem sucedida, né, em Petrolina. E aí eu falei, cara, me dá um conselho, meu. Eu quero aprender com quem está na frente e tal. E eu falei, se você pudesse dar para você um conselho lá atrás, o que você diria? Né? E ele falou algo para mim que eu tenho carregado como uma máxima. Ele disse assim, aprenda que no ministério você vai escolher 10 pessoas para treinar. Você vai treinar 10, 8 vão te decepcionar e 2 vão dar certo. Mas você precisa ficar tão empolgado com as 2 que deram certo, que você escolhe mais 10, treina, mais 8 vão dar errada, mas mais 2 vão dar certo, né? Então ele falou assim, aprenda a se empolgar muito mais com aquilo que dá certo do que com um montante de coisas que dão errado. Gente, isso é a vida, é a regra 80-20, né? Então a maioria das coisas vão dar errado, né? Quando a gente fala sobre treinar pessoas, né? As pessoas vão nos decepcionar, amigos vão nos decepcionar, mas a gente não pode deixar essas coisas nos baterem de uma forma tão forte ao ponto de desistirmos. Então, para mim, a parte mais difícil do ministério é a decepção com pessoas, né? De treinar pessoas, oportunizar coisas, e de quem você menos espera vem as maiores pancadas. Quem já levou pancada de alguém na vida aí, né? Então, eu falo que para mim, o segredo do ministério é esse, é você continuar acreditando em pessoas mesmo diante das decepções. Então, hoje eu pastorei há 12 anos, né? E eu falo para você que o mesmo tanto de membro que eu tenho hoje é o tanto de membro que saiu, ou saiu mais gente do que eu tenho. Por quê? Porque nós não somos donos do livre-arbítrio das pessoas. Elas escolhem o que elas vão fazer, e mesmo a gente dando a oportunidade, e a gente cria expectativa, porque é normal, gente, é bíblico você criar expectativa nas pessoas, porque tem gente que fala assim, não cria expectativa não, porque um dia, quando você for chateado, você não, te decepcionar, você não vai ficar tão chateado. Não, gente, nós temos que criar expectativas, porque isso é bíblico. Agora, quando as pessoas nos decepcionarem, nós vamos respirar, e nós vamos lembrar, peraí, esses nos decepcionaram, mas esse deu certo. E a gente continua. Então, até recentemente, a gente teve uma situação bem assim, de uma pessoa que a gente acreditou muito, a gente levantou muito, cara, essa pessoa vai explodir nas nações, ela vai ser muito famosa, vai dar muito certo, né? E a pessoa desviou, descambou mesmo, está na cachaça, está na zoeira, né? Então, para a gente foi assim, um baque bem pesado, porque a gente tinha expectativa na pessoa e a pessoa acabou frustrando. Então, para mim, hoje, para outros podem ser outros desafios, mas para mim, Leandro, é isso, porque eu acredito muito nas pessoas, né? E toda expectativa alta, ela também vem uma frustração alta. Então, para mim, isso é o mais difícil. E tem a ver com a segunda pergunta, né? Uma pessoa que está desviada, como é que ela sai? Pedindo ajuda. Gente, não tem como sair de alguns lamaçais sozinho. Então, qual é o princípio bíblico? Aquele que reconhece o pecado, confessa e deixa, alcançará a misericórdia. A Bíblia diz, aquele que encobre as transgressões nunca prosperará. Então, qual é o princípio de voltar para Deus? É olhar e falar, eu estou manhaca, eu estou zoado, eu estou perdido. Aí você vai achar alguém que vai ser o seu amigo mais chegado que irmão. E aí você vai chegar, talvez seja o Gustavo, a Laura, seja alguém, aí vai chegar e falar assim, Laura, o negócio é o seguinte, ninguém sabe, mas eu estou metendo louco, eu estou cheirando tudo, eu estou usando tudo, eu estou fazendo isso, não sei o que, eu preciso de ajuda. E ao invés dela apontar o dedo, ela vai te estender a mão. E ela vai falar assim, não, vem para cá, meu.
Vamos comigo, vem cá que eu vou te ajudar. E aí agora, porque você vai estabelecer uma relação de transparência e amizade, a Laura vai poder te ajudar. Qual o grande problema das pessoas? Elas não têm humildade de reconhecer que elas precisam de ajuda. Qual o problema do drogado? O drogado sempre acha que ele para quando quiser. É assim, você conversa com o cara, não, cara, eu paro quando eu quiser, engano. Né? Por quê? Porque a pessoa não tem esse controle. Eu conheço pessoas que já foram internadas mais de 60 vezes. Você sabe o que é o cara passar mais de 60 clínicas? Meu irmão, é muita internação. Aí você pode falar assim, esse cara para quando quer? Claro que não. Então, quando é que eu vou mudar? Quando eu reconheço que eu preciso de mudança, quando eu peço ajuda. Pastor, mas eu vou ter vergonha. Vergonha faz parte do processo de arrependimento. Sabe, porque a vergonha tem que te fazer tão mal, que quando você for errar de novo, você vai pensar, cara, eu não quero passar por aquela vergonha de novo não. E essa vergonha vai servir como, né, um limitador, né, como cercas, que você não vai alcançar aquele erro, porque você fala, não, peraí, essa cerca aqui eu não quero passar. Então, procura ajuda, né? Procura alguém. Talvez essa pessoa não seja no primeiro momento seu pastor. Talvez o seu pastor, o seu líder, você tenha medo deles. Acontece isso. Às vezes você tem medo, querido, do que pode acontecer, procura um amigo. Depois do amigo, procure o líder. Depois do líder, procure o pastor, né? E assim, todos eles juntos, como um grande time, eles vão conseguir te ajudar nesse processo de volta. Gente, sempre existe volta. Não importa o quão sujo você está, o quanto você errou, Deus sempre te perdoa, né? A Bíblia diz que Ele pode fazer nova todas as coisas, sabe? Então, não importa se você já foi um pastor, já foi um líder, já usou na igreja, não importa o nível de pecado que você está, sabe? Tem, né, mudança para você. É por isso que a gente tem o rema prisional, a gente vai nas cadeias, porque a gente entende que uma pessoa, ela não é pedófila, ela está pedófila, né? Então, tipo assim, ela escolheu o caminho da pedofilia, mas Deus pode mudar o pedófilo, Deus pode mudar o assassino, porque, querido, as nossas obras não são a nossa essência, sabe? Nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos filhos de Deus, e se eu escolho o errado, eu também posso agora passar por um processo de metanoia, transformação da minha mente, ao ponto de escolher agora aquilo que é certo, tá bom? Então, pede ajuda que vai dar bom isso aí. Amém? Eu queria que você aproveitasse esse último momento. A gente vai ter um momento de ministração agora. Eu queria que você baixasse sua cabeça. Tudo isso que foi falado aqui foi palavras do céu vindo para você, instruções do céu. Eu acho que todos nós podemos sair daqui mudados. A gente vai dar mais um momento do pastor orar por você. Eu quero que você aproveite isso. Aproveite esse último momento. Concentre-se com Deus. Peça o que você está precisando. Peça ajuda, força, instruções. Esse último momento com o pastor, então aproveite, feche o seu olho, comece a orar no Espírito, comece já a gerar algo no Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu queria só dizer para você, antes de eu de fato orar por você, eu queria te lembrar que é normal você não conseguir vencer todas as coisas. É por isso que no livro de João, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ajudaria em todas as coisas. Jesus, ele disse assim, vai chegar um dia que o Espírito da verdade virá e vos ajudará em todas as coisas. Então, gente, tem coisas que é normal a gente não ter força suficiente para vencer. O que não é normal? A gente ser derrotado. O que não é normal é você, mesmo sabendo que você não tem força, você agora continuar só na força do seu braço e perder. Você precisa pedir a ajuda para o Espírito Santo. Você precisa, de fato, chegar para Deus, vou ficar de pé aqui, e você falar para Ele assim, Senhor, nessa área da minha vida eu não consigo, me ajuda. E agora você, com um coração humilde, Tiago diz assim, que Deus, ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Quem é o soberbo? É aquele que acha que nunca precisa de ajuda. É aquele que acha que é autossuficiente. É aquele que acha que sempre está por cima de todas as coisas. Não, esse Deus não pode ajudar. Por quê? Porque o coração está fechado. Mas agora aquele que tem a humildade de falar assim, Senhor, errei. Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, eu não sei mais como fazer para consertar meu casamento. Eu não sei como ser a bom esposo, bom marido, bom filho. Eu não sei como parar de errar na parte sexual. Eu não sei como parar de mentir. Eu não sei como parar de fazer. Quando chega para Ele e fala assim, Senhor,
eu sei que eu sozinho não consigo, mas eu preciso do Senhor. Naquele momento, você agora começa a contar com uma força que está além do seu próprio braço. E eu queria que você fechasse seus olhos comigo. E eu queria que você fosse sincero com você. Sabe, gente, eu faço essa oração todo santo dia. Eu peço perdão para Deus pelas minhas falhas. Eu reconheço que eu não consigo, porque eu sei que esse é um lugar de segurança. E eu sei que tem áreas na sua vida que você tem certamente falhado. Tem coisas que você precisa mudar, e eu queria que no seu lugar, você pode falar baixinho com Deus, não tem problema nenhum, mas eu quero que você seja honesto com você. E eu queria que você falasse para Ele, falasse assim: Senhor, nessa área da minha vida, eu preciso da sua ajuda. Fala para Ele, fala: Senhor, eu entrei nessa manhã de um jeito, mas eu vou sair daqui mais leve, porque eu deixo coisas para trás. Fala para Ele: Senhor, há tanto tempo eu tenho lutado com esse pecado, eu tenho lutado com essa dificuldade, mas só o Senhor sabe que passam os tempos e eu volto a errar nisso. Mas hoje eu quero contar com o auxílio do Teu Espírito Santo de uma forma diferente, ao ponto de não mais errar. Sabe, querido, seja honesto mesmo. Fala: Senhor, eu quero estar livre da masturbação, eu quero estar livre da pornografia, eu quero estar livre de ter relação sexual com o meu namorado, eu quero estar livre da sonegação de imposto, eu quero estar livre da fofoca, eu quero estar livre das difamações, eu quero estar livre da glutonaria. Toda uma lista de pecados. Não importa se o mundo fala que uns são piores do que o outro, que todos são reprováveis. E hoje você pode falar para Deus, diga: Deus, me ajuda. Me ajuda a controlar as minhas escolhas. Me ajuda a vencer a minha carne. Paulo diz no livro de Gálatas que existe uma batalha, carne versus espírito. Mas cabe a gente dominar a carne para que ela não vença, andando no Espírito, para jamais satisfazer as concupiscências da carne. Pede ajuda para Ele, querido. Fala: Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a sair daqui diferente, fazendo escolhas diferentes. Talvez na sua mente já está: Leandro, mas uma oração vai fazer tudo mudar. Sim, querido. Uma oração tem o poder, mas eu já orei várias vezes e deu errado, mas hoje pode ser a vez que vai dar certo. Não importa quantas vezes você tem caído, desde que você não desista e continue a acreditar numa mudança. Enquanto você acredita na possibilidade de mudança, Deus tem a oportunidade de te ajudar. Pai, eu oro, eu somo a minha oração com cada um dos meus irmãos, Pai, porque ninguém aqui é perfeito. E seria pretensão demais falar que nós não temos errado ao longo da nossa vida. Alguns erram mais, outros erram menos, mas todos nós, Pai, estamos vencendo desafios e desejos da nossa carne. Todos nós, o tempo todo, somos entregues como ovelhas ao matadouro, e nós temos que fazer escolhas, e às vezes, Pai, essas escolhas não estão sendo as melhores escolhas. Temos escolhido às vezes mais passar tempo com o mundo do que com o Senhor. Não temos escolhido amizades de uma forma correta. Temos sido legalistas, omissos. Tudo isso, Pai, nos reprova diante do Senhor. Mas nessa manhã nós pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo, Pai. O Teu Espírito Santo que não nos condena, não aponta o dedo nos acusando, nos diminuindo, não. O Teu Espírito Santo que é o Paráclitos, o ajudador, aquele que nos consola, aquele que nos levanta, aquele que nos fortalece. Esse Espírito, Pai, que nós clamamos pelo auxílio nessa manhã. E eu oro, Pai, para que o Senhor nos ajude a mudar aquilo que não temos conseguido mudar. Nos ajude, Pai, a vencer dificuldades que por anos tem nos acompanhado e tem nos impedido de ser padrão dos fiéis. Eu declaro pessoas que têm andado presas em vícios, pecados sexuais, agora, Pai, sendo livres. Pessoas que não conseguiam ficar sem consumir material pornográfico, agora sendo livres. Pessoas que não conseguiam
viver sem fofocar, sem difamar, sem criticar, sem murmurar, sendo livres nessa manhã. Não pela força do braço, mas pela ação do Espírito Santo. Pessoas, Pai, que o tempo todo eram vencidas por pensamentos de adultério, pessoas que sempre usavam de oportunidades para ter ganhos errados sobre outros, sendo livres. Declaro, Pai, um tempo de santidade crescendo, um tempo de graça e favor sendo multiplicado, para que ao fazer escolhas que cooperam com a santidade, o Senhor possa nos abençoar. Bênçãos, Pai, que o Senhor queria liberar e o Senhor não tem conseguido, por causa de escolhas de reprovação. Eu declaro agora, Pai, o poder e a capacidade para escolher aquilo que é correto e poder provar de bênçãos no lar, no trabalho, nas finanças, no ministério, na saúde, e viver, Pai, a plenitude daquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que tudo que o Senhor planejou para a gente, nós venhamos viver, e que a gente não aceite nada que o diabo venha colocar diante de nós, que a gente não troque as bênçãos por pratos de lentilha que o mundo pode estar nos oferecendo. Não, Pai, iremos escolher a melhor parte, iremos escolher o Senhor sobre todas as coisas, no nome de Jesus. Amém, querido? Então diga comigo: o Espírito Santo está em mim. Fala, Ele está me ajudando a fazer as melhores escolhas. Diga: a partir de hoje eu começo uma nova estação de santidade, de escolhas corretas e de aprovação de Deus, no nome de Jesus. Amém, querido? Faça essa escolha. Agradar a Deus e viver em santidade é a melhor escolha que você pode fazer. Sabe, quero agradecer a Laura, o pastor Paulo, a esposa, todo mundo pela oportunidade. Desculpa se eu fui claro demais, ou talvez possa ter usado algum tipo de palavra nas respostas que tenha ofendido você, mas lembra que o meu intuito, querido, é simplesmente comunicar algo ao seu coração, para que você viva a plenitude daquilo que Deus tem. Amém? Sirva na igreja, participe de tudo, porque o que Deus vai fazer, querido, nesse lugar, passa pela sua vida e precisa de você. Amém? E quando passar por Bauru, manda lá uma mensagem no Instagram e vamos comer um lanche, comer um brócolis, puxar um ferro, não sei o que é que você faz da vida, mas a gente vai lá e vai ser um tempo agradável. Amém? Com vocês. Tudo que tenho. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!